Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, se for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, e se não for, seja muito bem-vindo da mesma forma. Antes de eu começar esse vídeo, eu já gostaria de lhe pedir uma gentileza. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreva aqui para me ajudar. Aproveita também, se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, deixa aí um like para me ajudar. Comenta aqui, deixa um comentário sobre o conteúdo desse vídeo. Quando você comenta, quando você compartilha, quando você deixa like, o sistema do YouTube entende que você gostou do conteúdo do vídeo e ele vai mandar esse conteúdo para mais pessoas, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, como já está aqui no título que vocês viram, eu vou compartilhar com vocês 7 coisas que eu faço aqui na minha casa e que me ajuda muito na economia doméstica, me ajuda muito na economia do dinheiro mês a mês, tá? Eu percebi, já faz algum tempo já, faz mais ou menos... Na verdade, eu comecei a criar esses hábitos que eu vou falar para vocês agora, antes da pandemia. E isso foi lá para 2019, foi quando eu comecei a criar esses hábitos aqui em casa, fazer alguns truques, algumas receitinhas caseiras que eu resolvi fazer aqui em casa, que eu comecei a fazer, gostei do resultado, vi que deu um bom resultado financeiramente, eu vi que estava me ajudando, e de lá para cá eu continuo trazendo esses hábitos aqui comigo e eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Bom, o primeiro hábito que eu criei, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer aqui na minha casa, fazer comigo, e que eu vi que eu consegui economizar muito dinheiro, foi eu comecei eu mesma fazer as minhas unhas. Eu sei que não é em todos os vídeos aqui que eu estou com unha feita, com unha pintadinha, bonitinha, mas desde lá de 2019 eu criei o hábito de eu mesma fazer as minhas unhas em casa, tanto as unhas da mão quanto as unhas do pé. Eu sei, por exemplo, que eu sei de pessoas que fazem unha aqui, conhecidas minhas, que fazem as unhas toda semana ou fazem as unhas quinzenalmente e gasta assim coisa de R$60 a cada vez que faz pé e mão. Pensa, se a pessoa faz pé e mão toda semana, quanto que ela vai gastar? Vai gastar o quê? R$240 mais ou menos por mês para fazer unha, ou se fizer 2 vezes no mês, a cada 15 dias, vai gastar em torno de R$120. Isso por baixo, porque uma boa manicure hoje em dia, ela não cobra apenas R$60 no pé e na mão, ela cobra muito mais, tá? Então, desde 2019 para cá, eu mesma criei o hábito de eu fazer as minhas unhas, e com isso eu economizei muito dinheiro. Se eu pegar aí esses R$60 a cada vez que eu fizer pé e mão e eu multiplicar desde 2019 para cá, eu vou ver, eu com certeza vou me assustar com a quantidade de dinheiro que eu consegui economizar criando esse hábito, tá? Uma segunda coisa que eu comecei a fazer, não tem muito tempo, e esse segundo hábito que eu criei tem pouco tempo, mas assim, senti também muita diferença. Eu comecei também a cortar eu mesma o meu próprio cabelo. Cada vez que eu ia na cabeleireira, eu sempre corto o meu cabelo 2 vezes por ano. E cada vez que eu ia lá cortar o cabelo, na verdade não era só tirar assim, ó, um dedinho de ponta de cabelo. E ela sempre cobrava o valor de um corte normal, tá? Não importa se era um dedinho, se é só as pontinhas, ela sempre cobrava o valor inteiro de um corte. Então, toda vez que eu ia lá, era R$50 só para tirar as pontas do cabelo.
E como eu cortava, tirava as pontas em média 2 vezes por ano, então aí era R$ 100 que eu gastava com cabelo. Aí depois, né, eu aqui no YouTube, que eu gosto muito de acompanhar alguns canais aqui de algumas meninas que mexem com cabelo, que o meu cabelo também é cacheado, é crespo cacheado, então eu acompanho esses canais e vi que elas mesmas cortavam os cabelos delas. E eu, acompanhando os tutoriais que elas fizeram, eu vi que se eu tentasse cortar o meu próprio cabelo, não era nenhum bicho de 7 cabeças. E eu assim, eu assisti o vídeo, vários vídeos delas cortando o cabelo, e eu, aos poucos, eu fui começando a cortar o meu cabelo, e hoje eu corto o meu cabelo, eu corto o cabelo das minhas filhas também. Então, com isso, eu também comecei a economizar muito dinheiro, tá? Uma terceira coisa que eu comecei a fazer aqui em casa, que também tá me gerando, desde 2019 para cá, uma bela economia de dinheiro em relação ao detergente de cozinha. Aqui em casa eu faço da seguinte forma: eu sempre gostei de usar o detergente IP, que para mim assim é o melhor detergente de cozinha que tem. O Limpol para mim é a segunda melhor marca, mas eu prefiro o IP porque o IP eu acho que ele espuma bem mais do que o Limpol. Então eu sempre dou preferência para usar o IP. Então eu compro o detergente IP, eu diluo ele, eu faço uma receitinha caseira, eu diluo ele. Tem umas receitas aqui no YouTube que várias pessoas ensinam como multiplicar o detergente. Então, eu diluo ele numa salmoura com água e sal. Aqui nos vídeos do pessoal aqui no YouTube tem a receita direitinho. Então, por exemplo, com 1 vidro de detergente, eu consigo dobrar a receita. Ou seja, 1 vidro, uma embalagem de detergente, eu consigo fazer 2 embalagens. Então, dessa forma, por exemplo, se eu compro um detergente a R$ 2,30, eu vou dobrar essa receita, ou seja, eu vou ter 1 litro de detergente por apenas R$ 2,30, tá? Então, com essa receitinha, eu passei também a economizar muito dinheiro aqui na minha casa. A quarta coisa que eu comecei também a fazer lá durante a pandemia, porque durante a pandemia todo mundo ficou em casa, então a gente tinha mais tempo para ficar nas redes sociais, então assim foi quando eu aprendi a fazer muita coisa. Eu aprendi na época, desde lá eu venho fazendo também, eu comecei a fazer o meu próprio sabão líquido para eu lavar roupa, para eu usar na minha máquina na hora de lavar as roupas. Então, também foi receitinha, receitinha que tem aqui no YouTube. Eu faço uma misturinha do sabão em pó com detergente, tem uma quantidade certa de água. Então, dessa forma, eu multiplico o meu sabão em pó e com isso rende bastante. Por exemplo, o sabão em pó que eu gastava aqui em 1 mês aqui na minha casa, hoje ele dura 2 a 3 meses, dependendo da quantidade da receita que eu faço. Se eu faço o dobro, às vezes eu multiplico, eu faço mais do que o dobro, o triplo. Às vezes eu faço 5 litros. Então, essa receitinha de fazer o próprio sabão líquido para lavar roupa, isso está desde lá até agora, está me gerando uma bela economia de dinheiro. E lembrando que para fazer essa receita do sabão líquido, eu também gosto de usar o detergente IP, que é um detergente de boa qualidade, e eu gosto de usar o sabão em pó Omo, porque na minha opinião, o sabão em pó Omo é o melhor sabão em pó que se tem para se lavar roupa. Claro, tem gente que gosta do Ariel, tem gente que gosta do Brilhante, mas para mim, assim, o Omo é o melhor que tem. Então, acho que por isso que eu gostei tanto de fazer essas receitas de sabão líquido que eu faço com ele, porque dá super certo, porque ele é um produto de boa qualidade. Uma
quinta coisa que eu passei a fazer aqui em casa é que eu tô sentindo que tá me ajudando muito também com a economia de dinheiro aqui em casa, é da seguinte forma. Tem alguns itens, tanto de alimentação e tanto de higiene, que eu comecei a armazenar aqui em casa. Por exemplo, no mês de novembro, naquela semana lá da Black Friday, por exemplo, eu fui no supermercado e tava lá na promoção algumas coisas. Realmente não era fraude, era promoção mesmo, porque eu sempre faço compra naquele mercado e realmente tinha coisas que tava bem, o preço tava muito bom. Então eu aproveitei, por exemplo, a margarina tava com preço maravilhoso. Então eu comprei na época, nesse mês de novembro, eu comprei 6 margarinas. E tem margarina, tem 4 margarinas ainda. Ó, eu tô gravando esse vídeo agora já no finalzinho de fevereiro. E eu tenho ainda 4 margarinas na minha geladeira, ou seja, eu vou ficar aí um bom tempo ainda sem comprar margarina. O detergente IP, geralmente o preço dele é entre R$ 2,70 mais ou menos. Esse é geralmente R$ 2,70, às vezes um pouquinho menos. E o detergente IP, nesse dia da promoção, ele estava R$ 1,49. Naquele dia eu comprei 10 detergentes. O sabonete também, que geralmente que eu compro aqui em casa, ele tá em torno de R$ 2, 2 e pouco. E nesse dia da promoção, ele tava R$ 1 e pouco. Eu não lembro exatamente quanto que tava. Eu sei que tava R$ 1 e pouco. Não chegava nem a R$ 1,50. E eu sei que eu comprei 30 sabonetes. Comprei 30 sabonetes, ou seja, eu acredito que eu vou ficar aí praticamente quase o ano inteiro sem comprar sabonete. Então, quando a gente acha essas boas promoções, assim, e a gente tem condições de comprar bastante coisa, assim, nas promoções pra gente poder armazenar em casa, isso gera uma grande economia pra gente no decorrer dos meses. Por exemplo, sabonete eu não vou precisar comprar por um bom tempo. Margarina também não vai precisar comprar por enquanto. Detergente também, como eu já falei para vocês que eu faço, eu diluo ele aqui na água com essa receitinha, então dura também bastante. Então, coisas dessa forma assim que eu costumo fazer aqui em casa me gera também muita economia de dinheiro, tá? Uma outra coisa que eu faço também que me gera economia é a seguinte forma. Toda vez que eu saio de casa, que eu sei que eu vou demorar um pouco, que eu vou precisar pegar ônibus, eu sempre procuro levar a minha garrafa com água. Só que eu não tinha esse hábito. Eu criei esse hábito depois de uma vez que eu ia para o interior de São Paulo, eu ia viajar. E chegou na rodoviária e eu não tinha levado garrafa de água nesse dia. Aí quando chegou na rodoviária, a Camila queria tomar água. Aí eu tive que comprar uma garrafa de água de 500 ml lá na rodoviária. E eu fiquei pasmem. Na época eu paguei, isso não é recente, faz um bom tempo isso já. Na época eu paguei R$ 8 em uma garrafinha de água de 500 ml. Eu achei assim o fim do mundo. Depois desse dia, nunca mais eu saí de casa sem levar a minha garrafinha com água. Então, essas pequenas coisas que a gente faz, esses pequenos hábitos que a gente cria, nos acaba gerando uma bela de uma economia financeira, tá? Uma outra coisa que eu também costumo fazer aqui em casa eu procuro fazer o meu próprio sabonete líquido. Sabe aquele sabonete líquido que a gente deixa na pia para lavar as mãos no banheiro? Então, esse sabonete aí
eu também comecei a fazer ele também, foi durante a pandemia, sem fazer nada assim, trabalhando em casa, mas, né, então a gente tinha mais tempo para ficar nas redes sociais. Então, foi quando eu descobri essa receitinha e também. Aí, de lá para cá, eu comecei a fazer o meu próprio sabonete líquido em casa. Então, eu faço com sabonete Dove. Então, eu também derreto ele, eu diluo ele na água e coloco lá naquela embalagenzinha de usar no banheiro. E isso também me gera uma bela economia de dinheiro. Então, assim, pequenas coisas, pequenos hábitos que dá pra gente fazer, pequenas receitas que a princípio a gente acha que não vai gerar tanta economia, mas futuramente, a longo prazo, se você for calcular, colocar no papel e calcular, dá para se perceber que gera uma grande economia de dinheiro. Isso sem contar aqui que eu poderia estar citando também economia de energia, na conta de energia, economia na conta de água, com pequenos hábitos de evitar deixar coisas ligadas na tomada sem estar usando, enfim. Mas assim, deixando assim, no caso, a conta de luz de lado, deixando a conta de energia de água de lado, eu quis trazer essas pequenas receitas, né, que dá pra gente fazer em casa e dá pra gente economizar muito dinheiro, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu vim aqui só mesmo para compartilhar com vocês essas coisas que eu gosto de fazer. Hoje, assim, foi um hábito que eu já criei. Eu não consigo mais usar, assim, às vezes quando eu faço o meu detergente, por exemplo, que eu vejo que já tá acabando, já corro lá, já faço mais para encher. Eu gosto de colocar naquelas embalagens grandonas, aí depois eu só vou enchendo o meu potinho que eu deixo na pia, eu só vou repondo quando tá acabando. Então, são dicas que dá para economizar muito dinheiro na nossa casa e que nos vai ajudar muito financeiramente no final do mês, tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para ajudar nas finanças de vocês, para ajudar na economia de casa, na economia doméstica, tá? E muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Eu espero vocês nesse mesmo canal e num próximo vídeo. Até o próximo.